Olá, aluno do quinto ano, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Gisele e na nossa aula de hoje nós vamos ver como é morar em uma ilha. Bom, até aqui nós já vimos como é morar num deserto, em montanhas e agora numa ilha. Você já parou para pensar como deve ser morar numa ilha? É o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. No nosso planeta existem muitas ilhas. Ilhas perto de continentes, ilhas mais perto do polos, mas as ilhas que nós veremos hoje, elas estão lá localizadas no Oceano Atlântico, são as Ilhas Faroé. Acompanhe aqui comigo no nosso planisfério político, onde elas se encontram. Bom, eu vou fazer primeiro aqui um trajeto da gente saindo aqui do Brasil, né, na América do Sul, que é onde nós estamos localizados. E aí, então, nós vamos subir aqui, passar pelo Oceano Atlântico, entrar aqui no continente europeu. E vocês conseguem ver esse pontinho aqui? Exatamente onde ficam as Ilhas Faroé. Bom, bem distante, né? E olhando assim no mapa geral, no planisfério, parece que é um pontinho bem pequenininho. Para vocês visualizarem melhor, então, eu vou mostrar as Ilhas Faroé dentro do continente onde ela se localiza, que é o continente europeu. Acompanhe aqui comigo. Aqui, então, nós temos as Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé, na verdade, pertencem a um arquipélago. Se você lembra, então, lá nas aulas de português, arquipélago é um substantivo coletivo, que quer dizer conjunto de ilhas. E lá, então, nas Ilhas Faroé, nesse arquipélago, se encontram 18 ilhas. Nem todas estão habitadas. Algumas têm pessoas, povos que moram lá e outras não. Bom, as Ilhas Faroé, elas pertencem à Dinamarca, que está aqui embaixo. Mesmo sendo distante aqui e tendo o seu próprio capital, a sua própria economia, elas ainda pertencem, então, à Dinamarca. Então, nós podemos ver, se você olhar aqui em volta, todo esse azul é o Oceano Atlântico. E aqui nós temos, então, alguns países próximos, né? Como a Noruega, a Islândia, a própria Dinamarca. E aqui, então, eles estão bem separados no Oceano Atlântico. Deve ser bem interessante morar ali, né? Já pensou você acordar, sair da sua casa e ver ali a praia, o mar? Bom, se você se interessou, eu tenho uma notícia não muito boa para te dizer, porque apesar de ser uma ilha, de ter praias ali, o mar à disposição, ali não é uma região que faz muito calor, não. É uma região que faz frio praticamente o ano inteiro e no verão pode chegar somente até 16 graus. Bem friozinho, né, aluno quinto ano? Não dá nem para sair, para tomar um banho de mar, porque deve ser bem gelado as águas. Bom, as pessoas que moram lá nas Ilhas Faroé, então, elas, como por ser uma região de muito frio, né? Então, elas acabam tendo que sair do lugar onde elas estão, irem até outros lugares para comprar alimento, porque o solo, por causa do clima, não é favorável para a plantação, para a agricultura. Então, eles têm como meio de sobrevivência deles a pesca. E eles, se você abrir a sua apostila, lá na página 84, você vai ver, então, que as casas, elas são cobertas de grama. Então, vou mostrar aqui para você. As casas, elas são cobertas de grama. Isso aqui é muito comum lá, justamente para que as casas elas sejam mais aquecidas por causa do frio. Então, é um costume que eles fazem lá nas Ilhas Faroé. Outro costume interessante também é que os jovens, eles acabam por não ter tanta opção lá nas ilhas, no arquipélago, de trabalho, de emprego. Então, eles acabam saindo de lá, indo até a Dinamarca, arrumam trabalho, emprego por lá e acabam não voltando mais. Quer dizer, eles devem voltar para passear, visitar os parentes, familiares, né? Mas não voltam mais para morar. Eles acabam residindo as suas casas, construindo as suas famílias
lá na Dinamarca. Bom, e se você se interessou por conhecer esse lugar tão lindo, eu tenho outra notícia para te dar. Se você um dia se interessar em conhecer, aqui no nosso país nós não temos voo direto para as Ilhas Faroé. Então, você deverá pegar um voo até Copenhague, que é uma cidade da Dinamarca, e de lá você pegará então o voo às Ilhas Faroé. E lá, como é que as pessoas que vivem lá, qual o meio de transporte que será que elas utilizam? Bom, como vocês perceberam então, elas estão no meio do Oceano Atlântico. Então o meio de transporte que elas utilizam é o barco ou o avião. E lá é uma cidade muito tranquila. E por ter poucos habitantes, 50 mil no seu total, as pessoas elas acabam não se preocupando tanto com a segurança. Então, quando elas saem de casa, elas têm o costume de não trancar as suas casas, porque realmente o lugar é muito tranquilo. E se você se interessou e acha que vai ser um pouquinho difícil ir pessoalmente até as Ilhas Faroé, eu tenho uma dica para você. Você pode então acessar o site que vai aparecer aqui na sua tela e no seu vídeo, e lá você encontrará fotos lindíssimas desse local. E também você encontrará mais curiosidades sobre as Ilhas Faroé. Se interessou? Eu também gostei muito. Então você vai pegar agora a sua apostila, vai abrir nas páginas 83 e 84 e você vai responder as questões de acordo com o que você ouviu aqui na aula e de acordo com os textos que você vai ler também. Se você prestar bastante atenção, aqui onde tem no seu livro, tem um mapa um pouquinho ampliado somente do arquipélago. E esses pontinhos amarelos representam cada ilha lá do arquipélago. E esses aqui, então, são os nomes. São um pouquinho difíceis de ler, de falar, porque eles estão em dinamarquês, ok? Mas aqui, então, se você contar os nomes, né, das ilhas e os pontinhos amarelos, então você vai ver que tem 18 ilhas que compõem esse arquipélago. Então vamos lá responder essas questões? Envie a foto então para a professora Daca assim que você acabar de responder as questões, que ela irá corrigir juntamente com você, tá bom? Até mais, aluno do 5º ano!